Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Feliz em mais uma vez receber essa oportunidade, essa rica oportunidade de mais uma vez pregar a palavra do Senhor. É muita responsabilidade para nós, mas Deus é bom. Nessa noite, eu quero falar sobre um homem que viveu num tempo não muito bom para Israel. A Bíblia nos diz que ele foi o quinto juiz do povo de Israel e não viveu num tempo muito bom. Um tempo que Israel peca com Deus, Israel sai da presença de Deus e prefere adorar a deuses estranhos. Mas vendo esse texto, passando os olhos sobre esse texto, vemos que Israel passava por um período muito difícil, um período de opressão, de escravidão tal que o povo de Israel começaram a cavar covas nos montes, buracos para se esconder com tamanha opressão. Mas o interessante é que mesmo o povo se escondendo dos homens, nunca um homem conseguiu se esconder de Deus. Olha para o teu irmão e diz: você pode se esconder do homem, mas de Deus nunca você se esconderá. Nunca conseguirá se esconder de Deus. Então, se você tem um chamado de Deus para a tua vida, cuida de exercer o teu chamado, porque o chamado é teu, a responsabilidade é tua, em nome de Jesus. Viveu o povo num período de muita opressão tal que o povo cavava covas e buracos para se esconder dos midianitas e outros povos que subiam para roubar o povo de Israel. Olhando a história, olhando o contexto, quando o povo começou a clamar a Deus devido a tamanha opressão, Deus escuta do céu o seu povo, um povo escolhido, um povo elegido. E quando o povo de Deus começa a clamar, Deus olha do céu e começa a responder. Deus envia um profeta e conta toda a história do povo de Israel. E Deus envia um anjo em um lugar chamado Lagar, onde este homem estava trabalhando escondido. E neste lagar, ele estava trabalhando, só que talvez o homem não conheça o outro, mas Deus o conhece no profundo e no íntimo. Deus sabia que ele estava frustrado, mas sabia que ele era um homem valente. Então olha para o teu irmão e diga: nunca duvide de um filho de Deus. Ele pode estar caído, mas ele continua sendo um leão. Então esse anjo chega, olha para ele e diz: Gideão, varão valente. Glória a Deus. O homem pode esquecer do homem, mas Deus jamais esquecerá de ti. O homem pode te acusar, mas Jesus jamais vai fazer isso. Então, olhando esta mensagem, abra suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 16, que diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus estivesse conosco, por que nos aconteceu tudo isso?
E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa sua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um homem só. Olhando esse texto, pedi alguns direcionamentos de Deus, e o primeiro direcionamento foi o tema, pastor, que diz: se permita ser curado para curar. Glória a Deus. Se permita ser curado para curar. E pedindo alguns direcionamentos de Deus, algumas verdades eu vi nesse texto. A primeira verdade que vejo sobre este texto está em Juízes, capítulo 6, no versículo 1. O erro e a transgressão pode nos levar a um período de escravidão. Talvez o povo, por muitas vezes Deus livrava o povo, Deus guardava o povo de Israel, mas o povo chegou a um momento que preferiu adorar a outros deuses. E por causa do erro e da transgressão do povo, houve uma permissão, uma aflição permitida por Deus, uma escravidão durante 7 anos de escravidão. Olha para o teu irmão e diga: quanto tempo? Está quanto tempo esperando acontecer a obra de Deus? Está quanto tempo esperando o teu milagre? É hora de começar a voltar à presença de Deus. Porque quando entramos no erro, Deus não se responsabiliza pelos nossos erros. Como um pai que deve castigar o seu filho em prol da transgressão, ele faz isso muito bem, permitindo que aconteçam situações que nos prendem por causa do ato errado que nós fizemos. Então aconteceu isso com o povo. Só que o interessante é que podia acontecer o que acontecesse com o povo, mas Deus nunca os abandonava. Muitas das vezes, para o homem, o meu erro pode ser uma coisa descartável. Eu errei, ele me joga fora. Mas Deus nunca fará isso comigo, nem com você. É tanto que o povo clamou e ele salvou o povo da opressão dos midianitas. Agora, estando no erro, não tem como Deus fazer nada. Porque o povo estando no erro, ele não vai coabitar com o seu erro. Então muitas das vezes é hora de olharmos para o alvo e voltar atrás do nosso erro. A Bíblia diz que nós somos livres. Deus nos fez para ser livre. Mas não use dessa liberdade para dar ocasião à carne. Não use da liberdade de Deus para errar perante Deus. Porque sabemos que o erro, a transgressão, nos leva a um período de escravidão. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 1: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Em João, capítulo 8, versículo 34, vai dizer: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado, ele se torna escravo do pecado. Em Romanos capítulo 8, versículo 15, vai dizer: porque não recebeste o espírito de escravidão
para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos para com o Pai. Glória a Deus. Olha para o teu irmão e diz: sai daí. Você é livre, não escravo. Você é livre e não escravo. É hora de você sair da onde você está. Eu não estou vendo, o pastor não está vendo, mas Deus está. Sai daí, que você não é mais escravo, você é livre. Você é livre, você é livre, você é livre. Aleluia. João 8,36 vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sai daí, meu querido. Sai daí, minha querida. Isso pode levar a um período de escravidão. E você tem muitas das vezes que nós não aguentamos esse período. Então sai daí. Sai e entra nos mandamentos de Deus. Deus fala para nós andarmos nos mandamentos dele, porque ele conhece o que já está lá na frente nos esperando. Então, se ele manda você caminhar com ele, é porque ele cura, ele quer curar e salvar a tua alma de uma opressão diabólica. Em nome de Jesus, começa a sair da onde você está, começa a entrar no centro da vontade de Deus mais uma vez. 2. Fora do caminho, jamais vencerei uma guerra. Está em Juízes capítulo 6, versículo 2. Muitas das vezes pedimos a Deus para vencer guerras, obstáculos, mas muitas das vezes não conseguimos nos despir do velho homem. Não conseguimos entrar no caminho de Deus e ainda pedimos milagre de Deus. Para quem anda fora do caminho não existe milagre. Para quem anda fora do caminho não existe vitória. E tem alguns exemplos de homens de Deus, que começaram bem, mas decidiram sair do caminho de Deus. Primeiro homem, e não saiu nada bem para eles. Primeiro homem, Sansão, andou diariamente nos caminhos de Deus, mas chegou um momento que ele decidiu sair da presença de Deus para ir se deitar com mulheres estranhas. Aquilo lhe levou à ruína. Para quem conhece a história terminou ele sendo escravo, amarrado e zombado pelos filisteus. No seu final de vida, ele pede misericórdia a Deus e perdão. E foi o dia, foi aquele momento, o momento mais que ele matou mais filisteus em sua vida. Então o que eu aprendo? Eu estando no caminho de Deus, jamais perderei uma guerra, mas fora dele, jamais eu ganharei ela. Mas dois homens que vejam que podia ser que eles tivessem andado no caminho de Deus, até porque eram sacerdotes, chamado Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Chegou o momento que eles decidiram sair da presença de Deus, se desviar do caminho, e aí pagaram um alto preço. Para quem conhece a história, foram todos dois mortos em uma guerra. Terceiro homem que vejo foi Ló. Andava diante de seu tio Abraão, caminhando com Deus. Mas aí chegou um certo feito que ele decide fazer uma escolha de uma cidade errada, uma escolha errada. Por isso pagou um alto preço. Saiu da presença de Deus, perdeu sua esposa, perdeu seus bens, mas Deus o honrou através da vida do seu melhor amigo, através da vida do seu amigo que orava por ele, intercedeu para Deus, e Deus foi lá e livrou Ló daquela cidade. O interessante é que vemos a história de Saul, primeiro rei de Israel,
caminha com Deus em certo período, mas vai chegar um período que ele vai sair de sua presença. Para quem conhece a história, perde batalha, perde filhos, perde a própria vida, porque ele teve que se matar para não morrer nas mãos dos filisteus. Em Eclesiastes 12:13 vai dizer: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Em Provérbios 6, versículo 23, vai dizer: porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei é uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Em Jeremias 7, 23, vai dizer: entretanto, eu lhes ordenei o seguinte: escuta a minha voz, povo meu, eis que eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo de bom vos ocorra. Quer viver o bem de Deus? Quer viver feliz na presença de Deus? Quer ter paz de espírito? Quer ter a presença de Deus na tua vida? Anda nos caminhos de Deus, porque no dia que você sair, a opressão vem sobre a tua vida. Essa é a grande realidade. Andou com Cristo, andou no caminho, vai usufruir da presença, vai usufruir da paz, vai usufruir da felicidade. Saiu da presença, vai usufruir da guerra, vai usufruir da fome, vai usufruir da opressão, vai usufruir da depressão, da ansiedade. Isso é o que obtemos quando saímos da presença de Deus. Terceiro fato que vejo é que está em Juízes capítulo 6, versículo 7. Quando Israel clama, imediatamente Deus envia a resposta. O interessante é que Israel, mesmo perdido em seus caminhos, perdido na presença de Deus, perdido, escondidos, com opressão, com tudo acontecendo, com frustração, mas resolveram clamar a Deus. E quando o povo clama a Deus, Ele responde do céu. Quando o povo começa a clamar, a voltar para os seus caminhos, para a sua presença, Ele inclina os ouvidos à sua voz, o seu clamor, o seu gemido, e responde imediatamente. Vemos isso com o servo Daniel, precisando de uma resposta de Deus, orou e clamou a Deus. A Bíblia diz que no mesmo instante Deus envia um mensageiro, só que ele foi barrado por demônios. Mas no mesmo instante Deus envia resposta. O interessante é que pode passar o povo que passar, mas quando o povo se volta para Deus, ele se volta para o povo. Olha para o teu irmão e diga: mesmo se você não se voltar, começa a se voltar para Deus. Começa a se voltar para Deus, para Ele se voltar para você. A Bíblia diz, aleluia, que um povo conhecido como Israel, preso no Egito, começa a ser oprimido pelos egípcios, carga por cima de carga, opressão por cima de opressão, mas o povo resolveu clamar a Deus, e quando o povo clama, Deus envia a resposta. Levanta um líder chamado Moisés para resgatar o povo, e foi assim que aconteceu. Quando o povo começa a se voltar para Deus, Deus começa a se voltar para o povo. É hora de começar a se voltar para Deus enviar a tua resposta que tu estando perto. Trabalho pega sou de cai de faço do cobiando restia. Em 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14 vai dizer: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Deus escuta o teu clamor. Deus escuta as tuas orações. Para de duvidar de Deus, que Ele já tem escutado. Ele já tem visto o que está acontecendo. Ele sabe, Ele conhece o teu íntimo. E espere em Deus. Glória a Deus. 4. Em tempo de aflição, o medo e a caverna não podem lhe dominar. Está em Juízes capítulo 6, versículo 11. Gideão escondido, trabalhando lá no lagar. Todos nós, cristãos, não somos diferentes do povo lá fora em termos de aflição. Todos nós passamos por isso. Eles passam, nós passamos. A diferença é o seguinte: temos um Deus que nos ajuda nesse período. E quando entendemos isso, conseguimos confiar em Deus. Muitas das vezes, em tempo de aflição, você vê, é notório, muitas das vezes, em tempo de alguns aflitos, alguns se esconderem de Deus, alguns ficarem em suas casas, deixarem de ir para a igreja. E sabemos que muitas das vezes é passando por esse período de aflição. Só que nesse período jamais eu devo entrar numa caverna. Jamais eu devo entrar e me esconder de Deus, porque Ele é o único que pode nos dar a vitória. Se eu não resolver clamar a Ele, buscar a Ele, eu vou morrer dentro da caverna. E não é isso que Deus quer para mim nem para você. Caverna jamais foi para você. Afastamento de Deus jamais foi para você. É tempo, em tempo de aflição, é tempo de aproximação de Deus. Pare de se afastar, pare de se esconder. É tempo de aproximação de Deus. Começa a se aproximar, começa a clamar, começa a pedir. Glória a Deus. Sabemos que neste tempo de aflição, muitas das vezes pensamos que Deus se afasta de nós, nos abandona, como Gideão pensou. Só que jamais Deus abandonou eles. É tanto que quando o anjo chega para Gideão, o anjo diz: eu te conheço, eu te conheço. Olha para o teu irmão e diz: não se preocupa, porque o Jesus que tu acredita, Ele conhece, Ele te conhece, Ele te conhece, Ele te conhece. Talvez pensamos que muitas das vezes Ele não nos conhece, mas Ele nos conhece por inteiro. Ele nos conhece por completo. Ele nos conhece no profundo e no íntimo. Ele sabe o tempo de guerra que você está passando. Ele sabe o tempo de espera que você está passando. Mas Ele nunca abandonará você. Até porque a Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, mas jamais Deus se esquecerá de você. Jamais Ele te abandonará nesse tempo. Em Isaías capítulo 41, versículo 10 vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra, com a destra da minha justiça. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 vai dizer: porque Deus não deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Jamais Deus quer você desistindo de alguma batalha. Não seja frouxo no dia da tua angústia, porque você sendo frouxo neste dia, a tua fé, a tua força será pequena. É hora de se fortalecer em Deus, é hora de esperar em Deus, é hora de confiar em Deus.
em conexão com o alto é propícia a se tornar realidade. Olha para esse lindo que está do teu lado aí e diz: cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras. Porque você é uma profeta de Deus. Você é uma profeta de Deus. As tuas palavras no mundo espiritual, elas se realizam. Cuidado com quem tu amaldiçoa. Cuidado com quem tu fala mal. Porque você é um profeta. Você é profeta de vida e não de morte. Deixa de profetizar morte. Você tem vida dentro de você. Você tem Deus. Você é a presença de Deus sobre a tua vida. Muitas das vezes falamos palavras e nem entendemos o que ela pode causar no mundo espiritual perante a vida que eu estou falando. Você é um profeta de vida e não de morte. Existe um homem que entendeu isso. Existe um homem que entendeu que uma palavra proferida diante de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, ela é propícia no mundo espiritual para se tornar realidade. Esse homem está em Ezequiel capítulo 37, quando o povo todo estava caído espiritualmente. Ele teve uma revelação de Deus, e Deus disse: Ezequiel, entra nesse vale e começa a profetizar. Ele entendeu que o vale precisava de uma palavra de vida e não de morte. Você é um profeta de Deus. Você é uma profetisa de Deus. Começa a profetizar vida e não morte. Gera vida e não morte. Gera vida e não morte. E esse homem começa a profetizar. Ossos secos começa a ter vida. A partir do momento que aquele homem começou a profetizar, a Bíblia diz que os ossos começaram a se juntar. A tua palavra tem um poder extraordinário, irmão. A tua palavra tem um poder extraordinário, irmão. Para de amaldiçoar a tua casa. Para de amaldiçoar os teus filhos. Para de amaldiçoar o teu emprego. Para de amaldiçoar. O teu emprego é vida, a tua casa é vida. A tua casa tem paz, a tua casa tem felicidade. A tua casa tem alegria. A tua casa é repleta da presença de Deus. Menino pelas terras do que de Ásia. O profeta Eli profetizou em 1 Samuel capítulo versículo 17. Ele diz: mulher, vá em paz e seja concedido o teu pedido. As tuas palavras no mundo espiritual têm um poder de realização muito forte. Quando ele começava a profetizar aquela mulher: vai em paz e a tua petição vai acontecer. Sabe o que foi que aconteceu? Ela era estéril. Sabe o que foi que aconteceu? Ela começou a gerar. Sabe o que é que quer dizer isso? As tuas palavras têm um poder. As tuas palavras têm poder. As tuas palavras têm poder. Você é profeta. Você é profetisa de Deus. Seja direcionado pelo Espírito. Seja direcionado pelo Espírito Santo. Muitas das vezes não entendemos isso, que a nossa palavra tem poder, pastor. E quando uma pessoa chega caída perto de nós pedindo ajuda, acabamos de matar porque dizemos uma palavra errada. Não mate ninguém com a tua palavra, mas gere vida no coração dela. Clamando que bastou. Tira essa palavra da tua boca, você não vai conseguir. Tira essa palavra da tua boca. Essa palavra nunca pode estar na tua boca. Eu não vou conseguir. Para com isso. Aleluia. Você consegue. Você consegue. Você tem vida. Você tem paz. Vai conseguir sair dessa sim. Vai conseguir sim.
mas ele resolveu profetizar. Aleluia. Ele resolveu ajudar. Aleluia. Os ossos estavam travados. Ele resolveu destravar com a palavra de Deus. Terceiro, Jesus, o nosso grande amigo, ressuscita Lázaro em João capítulo 11, versículo 43, com uma palavra só. A palavra tem poder. A tua palavra tem poder. Jesus chega. Ele está caminhando com os seus discípulos. Aí alguém chega para Jesus e diz: Senhor, o teu amigo Lázaro morreu. Ele está morto. Imediatamente, amigo que é amigo jamais te deixará cair. Amigo que é amigo, amigo de verdade, jamais deixará tu tropeçar. Porque ele vai te estender a mão e vai cumprir aquela promessa que a palavra diz: por 7 vezes o justo cairá, mas por 7 vezes eu colocarei de pé. Amigo que é amigo, jamais te deixará tropeçar, jamais te deixará caído. Só quem te deixa caído é amigos infiéis, que não têm fidelidade contigo, que na realidade nunca foram teus amigos. Aleluia. Amigo que é amigo te traz para a presença de Deus. Amigo que é amigo te influencia a ler Bíblia. Amigo que é amigo te influencia a orar. Amigo que é amigo te influencia a ter um relacionamento sincero com Deus. É a tua amizade, essa é a tua amizade. É amigo de verdade. Se envolva com esses amigos. Ele escuta que o amigo dele tinha falecido. Imediatamente ele diz: eu vou lá, eu vou no meu amigo, porque jamais deixarei ele morto. E Jesus, para ir na Betânia, era complicado para ele, que nesse tempo queriam matar ele. Mas amigo que é amigo, arrisca a própria vida para salvar a tua. Amigo de verdade não vai estar só com você sorrindo. Ele vai estar ao teu lado quando tu estiver chorando. Amigo de verdade, ele vai estar contigo na hora da tua precisão. Esses se levantam como amigos de verdade. Esses se levantam com o direcionamento de Deus para a tua vida. Esses são os verdadeiros amigos. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Vai dizer que a morte e a vida estão no poder da palavra. Aquele que ama comerá do seu fruto. As tuas palavras têm vida. Último ponto. Está em Juízes, capítulo 6, versículo 16. O grupo de louvor, por favor. Que diz o seguinte: Gideão se permita ser curado por Deus para curar Israel. Está em Juízes, capítulo 6, versículo 16. Muitas das vezes, feridos não têm condições de cuidar de ninguém. Pessoas feridas não têm a mínima de condição de cuidar de alguém. Vejo duas pessoas feridas na história da Bíblia, que a Bíblia fala do bom samaritano. A Bíblia diz que vai passar, e um homem foi roubado, espancado e estava ferido no meio do caminho. Mas passou um sacerdote, olhou e seguiu
seu caminho. Passou um levita, olhou e seguiu seu caminho. O que é que eu entendo? Eu entendo que pessoas feridas não têm um mínimo de condição de cuidar de ninguém. Mas existe o bom samaritano, o teu amigo, que quando você está ferido, ele olha para você ferido no chão, vai lá, passa azeite, cuida das tuas feridas e te coloca mais uma vez de pé. Esse é o teu amigo. Esse é aquele que pode nos curar, pode nos lavar, pode encher-nos da sua presença, pode nos tirar da mais profunda cova, como esses homens estavam escondidos. Esse é o nosso verdadeiro amigo. Amigo para todos os momentos. Amigo para todos os momentos. Em Jeremias capítulo 17, versículo 14, vai dizer: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois você é aquele que eu louvo. Jeremias capítulo 30, versículo 17 vai dizer: mas eu vou restaurar a saúde e curar as suas feridas, declara o Senhor. Aleluia. Em Isaías 40, versículo 29 vai dizer: ele dá força aos cansados e aumenta o poder dos fracos. Em Salmo 30, versículo 2 vai dizer: Senhor meu Deus, eu te chamei por ajuda e você me curou. Eu quero terminar essa mensagem dizendo: seja curado para curar. Peça ao Senhor: Senhor, me cura para me curar pessoas, me enche para me encher pessoas. É momento de ser curado para curar. A igreja está crescendo, o SDMED está crescendo. Glória a Deus. Precisa de você sarado. Glória. Precisa de você sarada para começar a cuidar de vidas. Glória. Vidas dependem de você. Existe um Israel ferido dependendo de você. Glória. Existem homens e mulheres dependendo de você. Aleluia, Senhor. Você é um dos pilares, uma das colunas do SDMED. Você nasceu para influenciar vidas para o bem. Aleluia. Você nasceu para ser curado, aleluia, sarado. Derramando, levastou. Convido você a se colocar de pé.